Olá, boa noite. Boa noite. Após quase 2 anos de queda, emprego formal cresce no país em fevereiro. Os dados foram anunciados no Palácio do Planalto por Michel Temer. Lista de Janot vai chegar ao gabinete de Edson Fachin no STF na semana que vem. Citado, o governador Geraldo Alckmin do PSDB nega irregularidades nas campanhas. Ex-amante do goleiro Alberto Youssef é indiciada na Lava Jato. A modelo Tayana Camargo é acusada de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Polícia Federal desmonta a quadrilha que furtava combustível da Petrobras em vários estados. Só na Baixada Fluminense, o prejuízo da estatal passa de 30 milhões de reais. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Bom te ver no Revista da Cidade. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Neste domingo, Mesa Redonda comenta os principais lances do clássico Santos e Palmeiras, a campanha dos times brasileiros na fase de grupos da Libertadores. E ainda, confira mais um capítulo da série que mostra a força do futebol amador. Várzea não acaba. Mesmo com todas essas tecnologias, essas coisas novas que aparecem por aí, o campo de várzea sempre existiu e sempre vai existir. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. O Ministério Público de São Paulo vai investigar a conduta da rede de restaurantes Habib's, que ontem divulgou uma carta dando a posição da empresa em relação à morte do adolescente João Vitor, de 13 anos. Na carta, o Habib's divulga informações sobre a vida do menino que são vetadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta tarde, um novo vídeo dá mais pistas sobre o ocorrido na lanchonete. Vídeo divulgado hoje pela Globo News, o menino aparece no estacionamento da loja com um pedaço de pau. O supervisor tenta se aproximar e é ameaçado pelo garoto com o objeto. Quando o supervisor dá as costas, João Vitor usa a madeira para bater no carro parado no local. A imagem faz parte do inquérito que investiga o caso e foi retirado do circuito de segurança do Habib's. Ela coincide com o depoimento do supervisor à polícia, que disse que o menino ameaçava empregados e clientes do lado de fora da loja. Porém, não esclarece se houve ou não a agressão dos empregados ao garoto. Hoje, o Habib's divulgou uma carta justificando a posição da empresa no caso e citou números de boletins de ocorrência e infrações envolvendo o adolescente de 13 anos. Segundo os promotores de São Paulo, o Habib's infringiu o Estatuto da Criança e do Adolescente ao expor o garoto sem autorização da família e da Justiça. Um laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo apontou que João Vitor morreu de infarto porque misturou lança-perfume com cocaína. O caso aconteceu em 26 de fevereiro e as imagens do garoto sendo arrastado por 2 seguranças da rede levantaram suspeitas sobre os empregados do Habib's.
A família pediu exumação do corpo do menino e nova perícia para entender melhor se as supostas agressões narradas por testemunhas influenciaram na morte de João Vitor. 13 pessoas foram presas em operação para desarticular uma quadrilha especializada em furto de combustível de oleodutos da Petrobras. O prejuízo com os desvios é estimado em mais de 33 milhões de reais apenas na Baixada Fluminense. A Operação Ouro Negro foi deflagrada no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais. O grupo desviava combustível e petróleo dos dutos da Transpetro, no Rio, para revenda ilegal. Depois da extração de diesel, gasolina, álcool e até petróleo cru, tudo era levado para as refinarias clandestinas. Em São Paulo foram presos Renato Tavares de Oliveira e Renato Júnior de Oliveira. A investigação começou em 2015 e a estimativa é de que tenham sido desviados por ano 14 milhões de litros de combustíveis da Petrobras. Homem invade sessão na Câmara dos Vereadores de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e agride o presidente da casa, Rubão Fernandes, do PSD. Antes da agressão, houve um bate-boca entre o vereador e o homem que está de azul. O rapaz vai até a mesa que dirige os trabalhos e dá um tapa em Rubão Fernandes. Segundo o portal G1, o agressor é Leandro Magerelli, que disputou as últimas eleições municipais em Ribeirão Pires para o cargo de vereador pelo PRTB, mas obteve 251 votos e não foi eleito. A modelo Tayana Camargo, ex-amante do doleiro Alberto Youssef, é indiciada na Operação Lava Jato. A Polícia Federal indiciou a modelo pelos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores do ex-amante. Segundo a investigação, as despesas de Tayana de Souza Camargo eram pagas pelo doleiro. Ele teria transferido para ela um apartamento em São Paulo e a sociedade de um restaurante para ocultar o próprio patrimônio. Tayana foi intimada pela Justiça para depor 3 vezes, mas não compareceu. Youssef foi preso em março de 2014. Por 3 anos, ficou preso em Curitiba. No ano passado, foi para a prisão domiciliar, onde cumpre pena em um apartamento no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. A liberdade é um dos benefícios que ele conseguiu graças ao acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Grande operador de propinas no esquema instalado na Petrobras entre 2004 e 2014, o doleiro é um dos primeiros delatores da Lava Jato. Youssef revelou os pagamentos de vantagens ilícitas por empreiteiras a políticos, entre eles deputados, governadores e senadores. A pedido do Ministério Público Federal, o ministro Edson Fachin manda arquivar citações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ao senador Aécio Neves, do PSDB. O ministro relator da Lava Jato no STF atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que alegou que, em razão do tempo decorrido das suspeitas apresentadas, houve prescrição, ou seja, não pode mais haver punição. Os crimes teriam ocorrido entre 1998 e 2000. Em delação premiada, Machado contou que, quando era líder do PSDB no Senado, em 98, teria participado de um esquema para formar um fundo de arrecadação para ajudar cerca de 50 deputados a se elegerem. O objetivo seria viabilizar o apoio à eleição de Aécio ao comando da Câmara dos Deputados em 2001. Segundo Machado, o esquema teria arrecadado cerca de 7 milhões de reais, sendo que 4 milhões viriam da campanha nacional de Fernando Henrique Cardoso à reeleição. Ainda de acordo com o delator, Aécio teria recebido 1 milhão de reais em dinheiro. O senador sempre negou a acusação. O Supremo Tribunal Federal informou que o ministro Edson Fachin vai receber a lista de Janot na próxima semana. O Procurador-Geral da República protocolou 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos. 107 registros de nomes estão sob sigilo. O material passa por processamento interno na Corte antes de ser enviado ao gabinete do ministro. E segundo o jornal Valor Econômico, o nome do governador Geraldo Alckmin do PSDB aparece na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
O nome do governador paulista teria sido citado em delações de empreiteiros da Odebrecht. De acordo com os delatores, Alckmin teria recebido R$2 milhões em dinheiro de Caixa 2 para suas 2 últimas campanhas ao governo do estado. O inquérito do Tucano deve ser enviado ao Superior Tribunal de Justiça, onde governadores são processados devido ao foro privilegiado. O envio deve ser autorizado pelo ministro Edson Fachin do STF. Hoje, em evento do governo, Alckmin negou qualquer irregularidade em suas campanhas. Eu não tenho informação, mas quero dizer que é absolutamente tranquilo. Nossas campanhas sempre se basearam na ética e com absoluto rigor legal. Aliás, campanhas inclusive modestas. Além do Tucano, aparecem na lista outros 9 governadores, entre eles o de Alagoas, Renan Filho, do PMDB, o do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, também do PMDB, o de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, o do Acre, Tião Viana, também do PT, e o do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Segundo o jornal Valor Econômico, eles teriam algum tipo de envolvimento em fatos relacionados a pagamentos de Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Todos os governadores citados negam qualquer irregularidade. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Depois do maior assalto de todos os tempos a todos os cofres da República, estamos vivendo a pior crise moral das instituições no Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, se reunindo com o presidente da República, da Câmara, do Senado, para discutir como é que vão ser financiadas as campanhas políticas milionárias que não têm mais o financiamento das empresas. Tem que ser público e tem que ser muito dinheiro. Quer dizer, nós estamos na maior crise da história, 13 milhões de desempregados. Apesar de todo o papo otimista do Temer, a situação ainda é braba na realidade. E esses caras estão discutindo financiamento de campanha. E a solução que eles têm é muito simples. É o seguinte, libera e anistia o Caixa 2. Caixa 2 é crime de contabilidade e crime político. A outra é a lista fechada, que os partidos fazem, você vota no partido e não sabe quem está votando, e assim você mantém os mesmos bandidos que são citados nas delações do Odebrecht e na lista do Janot, que não tem peito de ir na rua disputar seu voto e fica se escondendo embaixo da toga do juiz e do paletó do chefão partidário. Olha, é um vexame, eu não faço piada com isso não, porque essa é a maior tragédia que eu já vi na minha vida de repórter político, viu? Pois é, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Me espere, em pé. O Brasil tem 424 casos confirmados de febre amarela. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que a doença já matou 137 pessoas em 80 cidades. E Minas Gerais é o estado que concentra o maior número de óbitos por febre amarela. São 49. Aqui em São Paulo foi confirmada hoje a 8ª morte. Espírito Santo e Rio de Janeiro também registraram casos da doença. E a partir de sábado, o governo do estado faz um mutirão da saúde semelhante ao Corujão implantado pela gestão Dória no município. O objetivo é atender 130 mil pessoas em uma semana. A expectativa é realizar 15 mil consultas, 40 mil exames e 5 mil cirurgias. Os atendimentos antecipados são de pacientes já cadastrados. Eu vou vir dia 23 agora, às 13 horas da tarde. Aí eu vou falar com a médica, ela vai me dar o resultado. Se eu vou fazer a cirurgia agora no mês de abril, ou se vai ser agora em março. Cada centro e cada hospital já ofereceu antecipação dessas vagas. São 60 mil. Essas pessoas já foram anunciadas e elas entram no calendário habitual do ano ou do hospital. O programa Corujão da Saúde sempre foi uma das principais propostas da atual gestão da Prefeitura de São Paulo, desde a campanha de eleição do prefeito João Dória. O Corujão pretende zerar a fila de atendimento na rede municipal de saúde, ou seja, aqui da capital. Agora, o governo do estado, com o novo mutirão, amplia o objetivo de zerar a fila em todo o estado. O governador Geraldo Alckmin evitou polêmica e não comparou as duas ações tucanas. Nós sempre fazemos mutirão. O último que nós fizemos foi no final do ano passado de Catarata. Aliás, nós queremos zerar a fila de Catarata
em poucos meses, em todo o estado de São Paulo. São 2 secretários do municipal e estadual absolutamente engendrados. O Dr. Polara foi meu adjunto e nós trabalhamos juntos há 40 anos. Então nós pensamos iguais, trabalhamos iguais, em cima de um mesmo partido que tem uma mesma plataforma política e na área de saúde. Nos bastidores do PSDB, fala-se que Alckmin estaria pressionando a cúpula do partido para a definição de seu nome como candidato tucano para a eleição à presidência de 2018. Eleição é em 2018, né? Então 2017 ajudar aí nas reformas. O mutirão da saúde será entre os dias 18 e 25. 93 hospitais e 55 ambulatórios médicos de especialidades vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Autoridades francesas entram em alerta com explosão de carta-bomba na sede do Fundo Monetário Internacional em Paris. Houve também um tiroteio em uma escola que terminou com 8 feridos no sul da França. Em Paris, uma secretária do FMI sofreu ferimentos leves ao abrir o envelope que explodiu. Depois do incidente, pessoas foram retiradas do prédio e técnicos da polícia científica inspecionaram o local. Segundo o ministro Nikos Toskas, da Grécia, o remetente da correspondência tinha um endereço grego. Num outro caso ocorrido na quarta-feira, autoridades alemãs interceptaram um pacote com explosivos endereçado a um ministro do governo alemão. Um grupo militante grego reivindicou a responsabilidade por essa tentativa de ataque. Em Grasse, município de cerca de 50 mil habitantes, houve um tiroteio em um colégio que deixou 8 feridos. Um aluno de 17 anos que estava armado com um rifle, 2 pistolas e 2 granadas foi detido. Segundo as autoridades francesas, o estudante consultou diversos vídeos do massacre de Columbine ocorrido em 1999 nos Estados Unidos, em que 2 alunos de uma escola mataram 13 pessoas. O governo leiloa 4 aeroportos e arrecada 3 bilhões 720 milhões de reais. O valor ficou acima do esperado pelo governo, que estima receber pouco mais de 3 bilhões de reais. Desse montante, 1 bilhão e 400 milhões serão pagos à vista pelas concessionárias na assinatura do contrato. O restante, o governo vai receber ao longo dos 30 anos de concessão. Foram concedidos à iniciativa privada 4 aeroportos, os de Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza. Juntos, eles respondem por cerca de 12% do total de passageiros transportados no país. E ao contrário de outros leilões, nenhum grupo brasileiro entrou na disputa. Isso porque muitos dos consórcios possuem em sua composição construtoras envolvidas em escândalo de corrupção. A empresa alemã Fraport arrematou os aeroportos de Fortaleza e de Porto Alegre, a francesa Vincennes, o de Salvador, e a suíça Zurich, o de Florianópolis. O governo espera investimento mínimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais durante o prazo de concessão. Entre os principais investimentos estão a ampliação dos terminais de passageiros, dos pátios de aeronaves e das pistas de pouso e decolagem. No Twitter, o presidente Michel Temer comemorou o resultado. Ele escreveu que o Brasil reconquistou a credibilidade internacional. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que os vencedores são empresas qualificadas e reconhecidas internacionalmente. Depois de 2 anos em queda, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em fevereiro, as contratações superaram as demissões em mais de 35 mil vagas. Foi a primeira vez em 22 meses que o país registrou a abertura de postos de trabalho. O setor de serviços puxou a alta. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e do presidente Michel Temer. Ele comemorou o resultado e disse que os números mostram uma retomada da economia. Eu tenho absoluta convicção de que, com a retomada do emprego, nós temos pelo menos um bom número de brasileiros que se sentem mais ativamente participantes da cidadania. Eu tenho a sensação de que o Congresso continuará apoiando essas medidas, que são medidas que reforçam a ideia da estabilidade das instituições. Nós já estamos num clima de estabilidade política e social,
Antes, os dados vinham sendo divulgados apenas pela internet. Em janeiro, o Brasil tinha quase 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Foi uma surpresa enorme. Depois de quase 2 anos, as empresas contrataram mais gente do que demitiram com carteira assinada. Isso quer dizer, aumentou o número de pessoas empregadas com CLT em fevereiro. Nenhum analista econômico que eu conheça imaginava tal coisa em fevereiro. Ninguém nem imaginava que essa notícia sairia hoje. Em geral, sai no fim do mês. Mas Michel Temer se aproveitou de um privilégio para fazer propaganda, divulgando antes a boa notícia, o que é cara de pau e contra as regras do serviço público. Mas vamos falar da boa notícia, surpreendente, tão rara no Brasil faz mais de 3 anos. Quem contratou mais gente? O setor de serviços. E lá no setor de serviços, foram escolas e empresas de saúde que contrataram. Outra surpresa que não deu tempo de explicar direito ainda. Depois veio a agropecuária. A safra enorme deste ano já derrubou os preços da comida, ajuda a derrubar os juros e agora está contratando mais gente. A indústria também contratou, pouquinho, mas está no azul. Saímos do buraco? Nem de longe ainda. Foi uma migalha que caiu no nosso prato. Foi, mas faz 1 ano a gente não tinha nem prato. Vai durar? Vai ter mais emprego, carteira assinada no mês que vem? Ainda é difícil dizer. Não é todo mês que as escolas saem contratando tanta gente. E a partir de meados do ano, a agricultura contrata menos. Mas é uma ajuda. Mais gente com emprego, gasta mais e ajuda a criar emprego para outras pessoas. Estamos no fundo do poço ainda, mas pelo menos parece que agora temos uma escadinha para começar a sair daqui. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Não perca uma receita deliciosa do chefe Gabriel Baroni no Cozinha Amiga. Nesta sexta, 1h30 da tarde. Assista agora Todo Seu.